Amém? Esse é o texto. Irmãos, esse mês apostólico nós estamos falando sobre renúncia. E a renúncia, ela faz parte de um contexto onde você não consegue renunciar sem um ponto chamado marco. Você vai ter que dizer aonde você vai renunciar, em que tempo você vai renunciar e até quando você vai renunciar. Quando você recebe um cargo eletivo, esse cargo eletivo ele tem tempo determinado para você cumprir esse cargo. O cristianismo, ele tem data, não de validade, mas ele tem data de renúncia. O cristianismo, ele só começa efetivamente na vida de um cristão quando a renúncia acontece. Então tem muitos cristãos que já estão vários anos dentro do contexto cristão, mas ainda não são cristãos. Eles não renunciaram. Agora, dizer para você o que você tem que renunciar, é você que tem que saber. Preste atenção nisso. Quantas pessoas, desde Gênesis até Apocalipse, você vê Deus pedindo exatamente isso que ele pediu para Abraão? Você não vai achar ninguém na Bíblia, você vai achar pessoas que Deus pediu uma das fatias. No máximo, no meu pensamento, são duas das 4 que ele pediu para Abraão. Então, cada um de nós tem algo que Deus vai pedir para nós. E quando nós não renunciarmos da forma correta, a nossa vida vai ser uma vida de perdas até nós chegarmos naquilo que Deus disse que nós tínhamos que renunciar. Então Deus pede para você renunciar ao seu emprego. Vou dar o meu exemplo. Deus pediu para mim renunciar do meu emprego. E quando ele pediu para mim renunciar do meu emprego, foi muito claro. Ele disse: vai e pede demissão desta empresa. Só que Deus, ele não disse para mim assim, para sempre. Ele disse para mim: vá e peça demissão desta empresa. Então, para Deus, ele foi claro, eu entendi perfeitamente, mas o que acontece com a gente? A gente quer tentar engabelar Deus. Mas Deus, e a Adriana? Aí Deus, ele diz assim: quer saber o que ela está pensando? Vai até a casa. Deus, eu vou lá, hein? Vá até a casa. Então, quando eu chego em casa, eu encontro uma pessoa que já estava com a minha carta de renúncia assinada. Eu já tinha falado com ela e já estava resolvido. Para ela já estava resolvido. Não estava resolvido para quem? Para mim. A renúncia, irmãos, para as outras pessoas vai ser uma bênção. O problema da renúncia sou eu. O problema da tua renúncia não é a casa que você mora, não é o emprego que você tem, não. O problema da renúncia é você. O problema sou eu. Então, quando Deus disse isso para mim, eu tentei voltar a trabalhar, porque na realidade Ele não tinha botado data.
E quando eu voltei a trabalhar, eu passei no processo seletivo, porque a grande realidade é que eu não estava aguentando a fome. E você vai ver aqui em Abraão, eu quero que você vá aqui no verso 10. No verso 10 desse mesmo capítulo. Quero que você vá no verso 10. Olha lá o que está escrito na primeira parte do verso. E havia o quê? Fome. Então, isso não é fome. Abraão não estava passando fome, pastora. Abraão era milionário. Abraão não estava passando fome. Havia fome fora da casa de Abraão. Na casa dele não. Certo? Aí você vai lá no livro de Ruth e você vai achar um cara chamado Eimeleque. E o Eimeleque era um cara super bem sucedido. Ele era dono de fazendas de plantação de milho. O homem era milionário. E você vai ver essa mesma frase escrita lá. E houve fome sobre a terra. E o que é que ele faz? Sai da terra e vai buscar aquilo que ele quer. Ele não renuncia ao que ele quer. Ele sai da terra e vai fazer o que ele quer. Aqui, Abraão, nós vemos a mesma coisa. A partir do verso 10, eu nem estou falando da promessa, eu estou falando do comportamento. Porque eu disse que o problema da renúncia, diga, sou eu. Isso, então o problema é sobre isso que eu estou falando. Sobre o problema. Renúncia é fácil, o problema sou eu. Certo? Então, a partir do verso de número 10, você vai ver que ele não quer renunciar. E todas as vezes que eu não quero renunciar, a coisa começa a degringolar. A coisa vai indo ladeira abaixo, sem freio, a caixa de direção hidráulica travada, viu? E a única coisa que você pode fazer é pular da janela. Mas você vai renunciar e diz, não, eu vou me machucar. Então você prefere bater com a bexiga do carro, sem saber o que vai acontecer. Aí o que Abraão faz? A partir dali, aquele servo, olha só, irmãos, vou falar que nem eu estava falando de Diadema, vou me levantar. Aí o que acontece? Esse servo, que Deus achou graça nele, e que Deus disse para ele assim, ó, sai e vem, porque eu tenho uma obra contigo, eu vou te abençoar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele não quer renunciar. E aí no outro verso você já vê ele conversando com a mulher dele, diz assim, agora o diabo vai entrar na nossa vida e nós vamos mentir. Porque ele não quis renunciar. Se ele renuncia, ele não precisava mentir. Por quê? Porque ele não ia para o Egito. Certo? Então, ele saiu da terra que Deus está direcionando ele para ir. Deus não mandou ele ir para o Egito. Quem está indo para o Egito é ele. E tem pessoas que Deus é tão claro com a pessoa e diz assim, sai daí e vai para cá. E a pessoa fica engabelando Deus. Irmão, Deus, ninguém engabela Deus, irmão. Irmão, ninguém engana Deus, irmão. Pelo amor de Deus, ninguém engana Deus. Você pode enganar os trouxas, os otários aí, mas quem tem o Espírito Santo discerne bem todas as coisas. É olhar para a tua cara e eu sei se você está com Deus ou não, irmão. Não adianta. Você vai querer enganar profeta, irmão? Para. Dá para saber pela tua fisionomia. A tua fisionomia delata o teu interior. Eu sei se você está gostando da mensagem ou não. E eu quero que você se lasque, irmão. Viu? Quero que você se lasque. Quando você se junta com a tua parentela, quando você se junta com os teus amigos, é rir daqui, rir de lá, rir daqui, rir de lá. Quando Deus está falando com você, é essa cara de maracujá murcho aí. Então, a condição principal é que esse tal de Abrão, que Deus ainda não tinha pegado ele. Deus ainda só está falando com ele. E eu estou falando com alguns aqui. Deus ainda não te pegou. Deus só está falando com você. Sabe por quê? A hora que Deus te pegar e fazer com você o que ele fez comigo, querer o teu filho, porque o que Deus queria de mim, Davidson, era o meu filho antes de nascer.
Então ele mesmo disse: põe esse nome no teu filho, para você lembrar que a próxima vez que você me desobedecer, é você que vai estar fazendo o santinho do teu filho. Aí Deus, ele diz assim: eu já falei com você uma vez, você está me tirando, velho? Então agora eu vou tratar com você na mesma medida que você está tratando comigo. Viu? E isso é sério o que eu estou dizendo. Tá? Deus trata com a gente, fala com a gente, nos avisa, e você fica tirando Deus de otário. Só que a grande condição é: vai chegar uma hora que Deus vai dizer para você quem é o otário. Ele vai mostrar para você quem é. E ele mostrou para Abraão. Tá? Quando Sara chega para Abraão e diz para Abraão assim: dorme com Agar, é a minha serva. Abraão olha para a cara de Sara, toda enrugada, olha para a cara de Agar, toda bonitinha. Ele diz: sabe que... E ele vai, dorme com Sara e faz Ismael. Quando faz Ismael, Sirlei, pelo amor de Deus, Deus não é trouxa. Ele tem uma promessa: eu farei de ti uma grande nação. Irmão, quando eu disse aqui que os filhos que vocês estão gerando aqui é uma geração, teve gente aí que não acreditou no que eu disse. E Deus está dizendo para Abraão: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Só que ele olha para o corpo dele. Por favor, abra aí em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. E eu quero que você vá comigo no verso 19 de Romanos capítulo 4. Eu não vou nem na Bíblia, eu vou ler aqui, ó. Vocês acharam? Diga amém. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, quando Abraão recebe de Deus a possibilidade de dormir com Agar, eu quero perguntar isso aí para você. Quando ele recebe a possibilidade, Manuel, de dormir com Agar, ele olhou para o amortecimento do corpo dele? Agora quer dizer que quando tem que dormir com Sara, ele olhou. Então quer dizer que a tua fé funciona para aquilo que o teu desejo. Porque aqui está dizendo que não houve enfraquecimento da fé de Abraão. Então, para fazer o que eu quero, a minha fé é bala, mas para fazer o que Deus manda, a minha fé é pequena. Para obedecer a Deus, eu estou sem fé, mas para fazer o que eu quero, a fé é 100 por hora. Certo? Então, quando nós olhamos para essa gradação de renúncia, o que Abraão tinha que fazer aí? Você está ficando louca, Sara? Você está maluca? Sara, você está biruleites, velho? Não pode. Ô Sara, não. Deus falou. O meu casamento, Sara, é com você, filha. Mas Abraão, eu já não estou menstruando mais. Sara, Deus falou, Deus vai fazer. Irmão, pessoas precisam ouvir isso aqui. Deus falou, Deus vai fazer. Pelo amor de Deus, entenda isso. Não vá para o Egito. Deus falou, Deus... Oh, glória! Deus falou, Deus vai fazer. Não esmoreça a tua fé, não enfraqueça a tua fé, permanece firme na promessa. Fica firme. Não sai da posição, fica firme. O diabo vai te oferecer Agar. O diabo vai te oferecer o quinto dos infernos como se fosse Dubai. Mas nada substitui a cidade santa. Nada substitui a nossa promessa. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. O apóstolo Paulo vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem
certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele é poderoso. Ele não olha para o enfraquecimento do nosso ventre. Você sabe o que Deus está querendo dizer com o enfraquecimento do ventre? A possibilidade genética de não gerar. Mas Deus não prometeu para Abraão uma descendência terrena. Deus prometeu para Abraão uma descendência celestial. Deus prometeu para Abraão um povo sacerdotal, um povo que tinha acesso permanente a ele, que olhava face a face para ele, mas ele preferiu a cabana escura e o cumprimento do desejo do seu ventre com a serva Agar. Vou dar esse tempo para você pensar. Eu quero que você pense nisso que você quer e no enfraquecimento do teu ventre. Você não consegue baixar sua cabeça para pedir perdão. Você não consegue baixar sua cabeça para dizer eu errei. Você não consegue baixar sua cabeça para dizer eu preciso mudar. Você não consegue baixar sua cabeça. O seu ventre está amortecido. Porque tudo isso que eu falei não é gerado de homens. Deus é que tem que gerar. Deus é que tem que gerar a minha cabeça baixa. Deus é que tem que gerar a minha humildade. Deus é que tem que gerar o meu egocentrismo falido. Ele arranca e ele coloca um cristianismo puro diante dele. Imagine dois tucanos querendo se beijar. Irmão, não vai. Um deles vai ter que baixar a cabeça. Se quiser. Se não, vai ficar batendo o bico. Segura a chave. Vai ficar batendo o bico. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, Davidson, gera a continuidade do cuidado. Vou repetir. A obediência gera a continuidade do cuidado para com aquilo que eu iria perder. O sacrifício, você perde a autoridade do cuidado e enxuga as lágrimas por causa da perda. É melhor obedecer. Você sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero tirar nada de você. Eu não quero que você perca nada. Porque se eu te dei, é porque eu sei que você tem condição de cuidar. Deus não entrega nada a você que você não possa cuidar. Deus te deu uma família, você pode cuidar. Agora você quer sacrificar a família em prol do teu ego? Você quer sacrificar a tua família em prol da tua arrogância? Você quer sacrificar a família por causa da tua sabedoria? Seja burro para não perder a tua família. Eu vi a historinha, né? O jumento chegou em casa e disse para a mãe dele: mãe, e a mãe: que foi, meu filho? E o jumento disse: hoje eu fui aplaudido, mãe. Oxê, menino, onde tu foi? Vieram me pegar pelo rei, me trouxeram aqui. Aí. Eu sei que
Eu andava, todo mundo ia jogando flor, todo mundo ia jogando tapete, eu ia andando assim, ó. Uma coisa maravilhosa, meu filho. E a mãe dele disse assim: filho, você tem certeza que foi para você? Eu falei: tenho. Todo mundo, eu olhava para o lado, estava todo mundo olhando para mim. Ela falou: é mesmo, é? Eu falei: faz o seguinte, filho, volta lá no mesmo lugar, viu? E caminha e vê se vai se repetir. Aí quando chega a noite, o jumentinho chega com as orelhas. O que foi, meu filho, que você está triste? Mãe, andei o caminho todinho, nenhum assovio eu recebi. Eu falei: filho, o que foi que aconteceu da primeira vez? É que um homem, um tal de filho de Davi, montou em cima de mim e pediu para que eu levasse ele até a cidade. Eu levei. É mesmo, meu filho? É. Ô filho, será que os aplausos, os assovios e os hosanas não era por causa dele, não? É, mãe, eu tô achando que era. Para. Você só é porque Jesus está montado no teu cangote. Para. Irmão, para. Para com isso. Para com isso. Nós não somos nada, irmãos. Se ele resolver sair do cangote, irmão, você só é um jumento, irmão. Para, irmão. E dê muito glória a Deus, porque ele te escolheu para que você o carregue por aí, para que você o leve por aí, e glorifique mais ainda, porque ele está direcionado para a cidade, irmão. Então, uma coisa eu te digo, ele já te ensinou o caminho da cidade. Apóstolo, ele não está montado em mim. É porque na primeira viagem você foi bem. Agora ele resolveu morar dentro de você. Então agora vai firme, caminha com ele, e o nome dele vai ser glorificado, diz o Senhor. Caminha com ele. Não tenta fazer sozinho, não. Vai com ele. Não tenta tomar decisões, não. Vai com ele, vai com ele, vai com ele. E tem mais. O dia que ele disser: hoje eu não vou, você é mula, empaca e não vai não. Fica quieto. Não mete a cara no caminho, não. Espera ele. Renuncia à vontade de ir sozinho. Só vá com ele. Se ele disser: eu vou, motor ligado, vamos embora, Jesus. Se ele disser: hoje eu não vou, empaque, não saia de lá. Senta o traseiro no chão, pode bater o quanto for, dali você não reda o pé. Porque ele mesmo disse: sem mim sem mim, nada. Irmão, não é um passeio na esquina, não é um fechamento de contrato. Ele disse: nada. Não é um pensamento, não é um sonho besta, não é nada. Não é uma assinatura, não é nada. Não é uma viagem, irmão, não é férias, irmão. Sem ele, nada. Nada. Ele não deu oportunidade, irmão. Não, eu vou estar com você 320 dias por ano, não. Ele disse: eu estarei com você até a consumação dos séculos. É todos os dias, é 24 horas. É ele em cima de mim e eu levando ele. Aonde eu for, quem olhar para mim, olha para ele. Quem me vê, vê ele. Quem falar comigo, fala com ele. Ninguém me convida sem a ordem dele. Se ele disser vai, eu vou. Se ele disser fica, eu fico. Abraão não entendeu a história.
Você vai para onde eu te mandar, Abraão. Quem preparou o lugar que você vai chegar, Abraão, fui eu. Eu preparei o lugar. E eu quero que você entenda, tudo aquilo que você está buscando, vou falar, já está preparado. Tudo aquilo que você narrava séria, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você espera, se cruzar com a linha do reino, a Bíblia diz, já está preparado. O diabo tenta dizer, você não vai conseguir, Sara. O diabo que se lasque. Sara é um veículo para Deus ser glorificado. Quanto mais improvável for, mais glorificado ele vai ser. Não olhe para a sua condição. Olhe para quem está montado no teu lombo. E o nome dele é Yeshua HaMashiach. O nome dele é Jesus o Nazareno. Ouça. Ouça. Jesus não deve nada para mim. Não. Mas do que tu podes fazer, eu só quero a ti. Por tudo que ele faz, eu só quero ele. Lamento por viver indiferente. Lamento. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Eu não vim atrás de bênçãos. Jesus, não leves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Para que Abraão pudesse ser convencido, Deus teve que levá-lo ao topo do monte. Um lugar que ele conhecia, um lugar que naturalmente ele sempre subia para sacrificar. Deus, para te provar, não vai levar em lugares que você não conhece. Vai te levar nos lugares que você acha que conhece. Porque lá no topo desse monte, você sabe o que Deus está falando para Abraão? Todas as vezes que você vem sacrificar aqui, você vem sacrificar para aquilo que você quer. Abraão, eu vou te dar uma nova experiência. O que é, Deus? Agora você vai subir para sacrificar o que eu quero. O problema, irmãos, não é servir a Deus por aquilo que você quer. O problema é servir a Deus por aquilo que Ele quer. E aquilo que Ele quer, irmão, deixa eu dar notícia para você, nunca vai bater com o desejo da sua carne. Porque a grande realidade é que nós sabemos já, a nossa carne atrapalha a vontade de Deus manifesta em nós. Então Deus, se Ele te ama, e eu acredito que Ele te ama, diga, Ele me ama. Isso. Então, se Deus te ama, Ele vai querer arrancar de você tudo o que porventura vai te separar dEle. Não adianta vestir vestes que não são pertinentes ao discurso que você tem, mas a atitude que você demonstra, mesmo vestido com uma veste de santidade, é que você ainda está fora da porta chamada caminho. Aqueles que já sacrificaram tudo que tinha e entregaram a sua própria vida, eles já passaram pelo caminho, pela verdade, e eles estão vivendo a verdadeira vida.
Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. A vida em abundância não é aquela que o mundo te oferece. A vida em abundância é aquela que depois de exercer o serviço, eu tenho a cortina aberta para olhar face a face para o meu Deus. Indiscutivelmente, irmão, os preguiçosos não herdarão o reino de Deus. Os cansados não fazem parte do reino de Deus, porque Ele convida os cansados para lhe aliviar o cansaço. E como eu sei que Ele não mente, se o cansado tem o cansaço aliviado, ele já não é mais cansado. Então, cansado não faz parte do reino de Deus. Essa perspectiva é uma perspectiva muito grotesca para os dias de hoje, que o crente vive cansado. Mas ele vive cansado porque, de uma forma errônea, ele quer fazer da sua riqueza a sua fortaleza. Trabalho muito, ganho muito, posso gastar muito. Que trouxa. E a Bíblia diz: enquanto aqueles que o servem, Ele dá tudo isso, enquanto eles... Trouxa ou não? Então, eu preciso renunciar aos meus projetos. E eu não estou falando projeto de vida, não. Estou falando projeto de conhecimento bíblico. Eu preciso renunciar a isso que eu acho que é a verdade, porque aqui está cheio de gente que acha. Todo mundo pós-graduado, doutorado em acheologia. Eu acho. Você não tem que achar nada. Para de achar. Quem tem que achar é porque perdeu, irmão. Nós não temos que achar nada. Pergunta a mim, por quê? Porque nós fomos achados. Ele nos achou, Raquel. Olha para a pessoa ao seu lado e diga assim: Jesus te achou. E Abraão não está entendendo a conversa. E ele diz assim: mulher, vamos escapar da fome. Só que nós estamos indo para o Egito e o rei do Egito é garanhão. Ele vai olhar para você, vai ver você toda bonitinha assim, e vai querer você, vai me matar para ficar com você. Então vamos fazer o seguinte: você vai dizer que você é minha irmã. Olha que coisa. Nunca te disseram isso, viu, pastor? O diabo entrou aí. Alguns vão dizer que o homem naquela época poderia ter várias mulheres. Eu quero que você me mostre onde é que está escrito isso até Abraão. Quero que você me mostre. Porque quem escolheu ter várias mulheres era um incircunciso. Deus não deu várias mulheres para Adão. Deus deu Eva para Adão. E agora Abraão, ele resolve, sabe o que, Davidson? Ele resolve dormir com Agar. Então, teoricamente, você sabe o que acontece? Ele está em adultério. Sim ou não? Não, porque ele disse que Sara era o que dele? É por isso que Deus não falou nada. Porque você vai colher o fruto das suas... Sua esposa não é sua irmã. Sua esposa não é sua mãe. Sua esposa não é sua empregada. Você está me ouvindo? Deixa de ser vagabundo e divide as tarefas do lar. Vai trabalhar. E se Deus te deu a oportunidade de não estar trabalhando secularmente, a tua casa não pode se achar nada fora do lugar.
É porque Deus quer que você arrume a sua casa. E o teu discurso é que você se cansa trabalhando no mundo e você não tem como arrumar a sua casa. Então Deus trava a porta do mundo para que você possa fazer o trabalho de homem dentro de casa. Então, quando nós olhamos para isso aqui, a gente vai ver que a nossa renúncia tem que ser muita. Porque tem gente aqui que acha que a mulher dele é encapacho, é empregada dele. Eu quero que você diga isso no dia do julgamento final para Deus. Viu? Deus não te chamou para fazer ninguém de empregada. Deus não te chamou para fazer ninguém de empregado. Quando Deus une um casal, viu? Eu estou falando une casal, não estou falando namoradinho não. E tem gente, Marco, que já se dispensa como empregado sendo namorado. Imagina depois que passar no nome. Imagina depois que casar e passar no nome, o que vai virar? Aí vai aparecer no bate. Vai. Viu? Vai aparecer no bate. Sabe por quê? Porque não quis fazer? Olha. Bate. E você sabe que eu estou falando com você. E se quiser depois do culto, vem falar comigo. Tá? Vem falar comigo. Porque além de profeta, eu sou homem. Só que dentro desse lugar aqui, vagabundo não se esconde atrás de mulher. Viu? Casamentos aqui tem como exemplo o meu casamento com a minha esposa. Eu não quero menos do que isso aqui dentro. Tá certo? Esse é o nível aqui. Eu abro a porta do meu veículo para minha esposa entrar. Viu? São 25 anos de casado. Eu abro a porta, seja na chuva, seja lá onde for, eu abro. Essa mulher aqui dificilmente levanta para fazer café dentro da minha casa. Tudo aquilo que eu... É verdade ou é mentira, Zefa? É, mas você foi falar comigo lá na Silva Guimarães, dizendo que eu estava, né? Mas você sabe que eu te amo, né? Porque foi ela que me deu a minha sogra. Não pode, irmão. A pregação é séria, irmão. Vocês me atrapalham, irmão. Pelo amor de Deus, já. Oh. Vocês me tiram do fio, irmão. Agora já era. Chacoalhou o rabo, já era. Agora já era. Ah, Jesus, tu é tremendo. Deus é lindo demais, irmão. Oh, glória. Viu? Deus é lindo demais. Eu vou lá. Eu vou lá dar um abraço na minha sogra. Deus te abençoe, viu? Obrigado por tudo. Obrigado por tudo, viu? Obrigado por tudo. É, irmão. É isso aí, né? E não são muitos, viu, que pode fazer isso. Não são muitos, não. Voltei. Então, irmão, quando Abraão ele recebe de Deus essa ordem, ele vai dizendo aqui as 4 áreas de renúncia na vida de um homem. Por que ele fala com o homem? Porque o homem é o cabeça, não é da casa. Quem te disse que o homem é o cabeça da casa, está enganado. O cabeça da casa é Cristo. O homem é o cabeça da mulher. E o homem não é o cabeça da mulher. Agora eu vou falar, Jesus. E o homem não é o cabeça da mulher porque a mulher é o corpo. Não. Porque todo mundo pensa
que o homem é o cabeça da mulher, porque a mulher é o corpo, né? E o homem é o cabeça, não. O homem é o cabeça da mulher porque a mulher é a coroa. Se você não conseguir enxergar tua mulher em cima, eu tenho certeza que ela não vai estar embaixo. Deus não vai permitir isso, porque Ele não criou a mulher para estar embaixo. Ele criou a mulher para estar e para ser instrumento de honra na vida do marido. Um marido que desonra a mulher, desonra a si próprio. Noventa por cento das notícias é assim: o marido bateu na mulher, né? O marido bateu na mulher. Aí você diz, isso é um safado. Aí chega a notícia, a mulher bateu no marido. Aí o comentário é o seguinte: ele merecia. Você já reparou isso aí ou não? É isso mesmo ou não é isso mesmo? É isso aí. Você já viu delegacia de proteção ao homem? A Lei Maria do Penho? Não, não tem. Não tem. Por que não tem? Justamente por isso. Porque um homem desonrado, ele não pode falar nada. E se a honra está na coroa, que é a mulher, se ele for desonrado, o que ele pode falar? Nada. Presta atenção. Cristo, Ele é uma bênção na nossa vida. Mas Ele só vai se completar em honra quando a noiva se tornar esposa. Então hoje, Cristo não está coroado. Vocês já repararam que o Cristo só vai reinar no milênio depois que a noiva subir? Você entendeu o mistério ou não? Ele subiu, ele recebeu o trono, ele recebeu o poder, ele recebeu tudo, mas só vai poder reinar depois que a coroa estiver sobre a cabeça. Presta atenção, varão. Toma vergonha aí, né? Honra, para que você tenha honra. Mas ninguém me respeita. Respeita a coroa primeiro. Põe ela no seu devido. E aí você vai ver como é que vai ser o comportamento do mundo ao teu respeito. Você não vai precisar se fazer de criança mimada. Quando você colocar a tua esposa no seu devido lugar, vão te chamar de varão valoroso. Enquanto você não colocar a sua mulher no seu devido lugar, vão te chamar de criança desordenada. E eu não estou falando valorizar por causa do sexo. Eu não estou falando valorizar por causa da empregada que ela se tornou sua dentro de casa. Não. Eu estou falando valorizar segundo a palavra de Deus. É isso que você tem que entender. Que Abraão, ele tem uma promessa dizendo assim: primeiro, Abraão, sai, olha só o que está dizendo, da tua terra. Tem um verso na Bíblia, Beth, que diz assim: a terra é minha, diz o Senhor. Abraão tinha uma terra, Vânia, dentro da terra de Deus. Então Deus está dizendo para Abraão assim: sai daquilo que você acha que é teu e caminha no que é meu. Sai daquilo que você acha que é teu e caminha no que é dele. Eu sou, eu sou, eu sou, essa é a tua terra. Começa a dizer, tu és, tu és, tu és. E aí você vai começar a caminhar na terra dele. Aí você vai ver a coisa funcionar. Então a primeira coisa é, deixa tudo que você acha que é teu e começa a caminhar nas promessas dele. A segunda coisa que ele diz é, sai da tua parentela. E aí quando ele fala de parentela, ele não está falando de pai. Ele está falando
de uma aliança entre familiares, que Deus, nesta posição, na vida de Abraão, vou voltar lá no começo da pregação, e vou dizer para você, aquilo que Deus pediu para Abraão, Nayara, Ele talvez não peça para você. Talvez a aliança que você tem com seus pais, com seus tios, com seus avós, não seja prejudicial com relação à tua servitude no reino. Se for prejudicial, não vai adiantar. Deus vai dizer para você, sai da tua parentela. Porque senão você não vai conseguir cumprir o que eu tenho para você. Depois ele vai mostrar o outro tipo de nocividade que atrapalhava Abraão. Ele diz, da casa de teu pai. Ouça o que eu vou dizer para você. Aqui nós vemos algo escondido e que Deus precisava tratar com Abraão. O que ele precisava tratar com Abraão? Que foi? Não. Vocês lembram a história do filho pródigo? Sim ou não? O que foi que o filho pródigo pediu? A herança. Qual foi a primeira coisa que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra. Como é que ele podia ter terra se o pai dele ainda era vivo? E morava com o pai. Tem pessoas, irmãos, que servem a Deus por aquilo que Deus pode dar. E isso atrapalha. Viu? Esse é um momento de reflexão para você. Por que é que eu estou na igreja? Qual é o motivo que eu estou aqui? Vou dar o exemplo da Isa que está ali. Se essa menina soubesse como eu amo a vida dela, se você soubesse, filha, viu? Eu te considero como filha. Viu? Filha, filha do coração mesmo. Filha, 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 filha. Né? O dia que eu fiquei sabendo do testemunho da tua história, e de como Deus colocou o Caramés na sua vida, através da sua mãe, eu me senti grato por Deus te dar um lar, que você merece. Então, eu vou usar pejorativamente o teu exemplo. Chora não, viu? Você é linda de Deus. A Isa quer fazer medicina, né? Ela quer fazer medicina, ela tem esse intento no coração dela. E ela já prognosticou. Aonde eu passar, eu vou. Ou seja, o objetivo dela está acima dos laços familiares. Ela quer cumprir o objetivo dela. Estou usando o exemplo dela. Seria imbecílico se ela estivesse na igreja para passar na medicina. Está dando para entender? Tá? Vai fazer exame de faculdade de medicina a vida toda. Porque Deus não vai querer uma médica com esse coração. Esquece. Tá? Deus não vai querer. Principalmente dizendo, eu sou crente. Não. Você não pode estar aqui por aquilo que você quer. Você tem que estar aqui para cumprir o que Ele quer. Só. E Abraão precisa aprender isso aqui. Então Deus diz assim, eu vou te deixar nu só com as cuecas. Certo? Nu só com as cuecas. E vai chegar uma hora que isso vai se cumprir, Abraão. Enquanto Abraão, né, tá para largar a desobediência chamada Ló, a Bíblia diz, Sirlei, que ele, gado, né? Gado demais, velho. Ele saiu de casa com gado. Então ele saiu de casa com herança. Ele saiu de casa com herança de pai vivo. Aí
é fácil servir a Deus. E por isso eu tomo a decisão que eu quero. Vou para onde eu quero. Eu queria ver Abraão ir para o Egito de bilhete único. Queria ver ali. Vai porque tem vaca para vender e comprar transporte. Por isso que vai. Então, não use dos teus recursos para fazer o que você quer contra aquilo que Deus quer. Porque o que Deus faz? Arranca todos os seus recursos para a única coisa que vai sobrar é fazer o que Ele quer. E quando aparecer alguma coisa que atrapalhe, Ele vai dizer: sobe o monte e sacrifica para mim. Assim que funciona. Então renúncia é isso. Isso é renúncia. Isso é você dizer: não, eu vou fazer porque Deus quer que eu faça. Mas por que Deus, irmão? Pergunta para Ele. Faz isso, ó. Marca uma audiência com Ele. Tá? Morre, sobe para o seio de Abraão e marca uma audiência com Ele. Quem sabe num belo dia Ele desça do trono até o seio de Abraão para responder para você que você não deveria ter morrido, era só ter obedecido. Fácil. Porque a maioria de nós aqui tem desejos. Eu tenho. Mas de vez em quando Ele diz para mim assim: faz o que eu estou mandando. E não fique pensando que eu não vou. Não, Senhor, mas espera aí. O que você quer? Senhor, mas isso aqui, ó. E Ele diz para mim: faz o que eu estou mandando. Mas Jesus, espera aí. E Ele vai me ouvir, Ele me ouve, irmãos. Ele diz: Senhor, eu não poderia. Ele vai ouvir tudo que eu vou falar, depois Ele vai dizer o quê? Faz o que eu estou mandando. E aí você vai ter uma experiência fantástica. Sabe o quê? Você vai fazer e você vai ter aquilo que você queria. Só que você não vai ter pelo seu esforço e nem pelo seu merecimento, porque nós não merecemos. Você vai ter para que você cuide, e aquilo que você vai ter não é teu, é dele. Então você precisa entender isso. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Eu levei o meu carro para fazer uma manutenção e eu encostei lá no mecânico. Indico para vocês a Salem Motors aqui na... Estou ganhando Cascaio, né? Aqui na Avenida Jardim Japão. Cara super legal. Estou ganhando ele para Jesus, viu? Logo, logo eu vou apresentar o Léo e a esposa aqui. Logo, logo. Aguenta aí. Já fazem 3 anos que eu estou pregando o evangelho para ele. Mas eu não estou pregando o evangelho falando versículos. Eu estou pregando o evangelho mostrando a minha vida. A minha vida. Então, eu cheguei lá, encostei o carro. Meu carro é 2018. E tinha gente conversando lá, a hora que eu fui buscar o carro, paguei a moça lá, a esposa dele, e aí estava falando a respeito de motores. Ele disse assim, por exemplo, o carro do pastor aqui é um carro japonês. Só que a gente não pode ver o ano, porque o ano do carro dele é 18, mas parece 25. O que será que acontece com alguém que recebe de Deus alguma coisa e cuida, não como se fosse seu, cuida como se fosse dele? O que será que acontece? O que será? O que será que vai acontecer com você se você cuidar das coisas de Deus como se fossem dele, não como se fossem suas? Porque nós somos relaxados com o que é nosso. Cuide como se fosse dele. Viu? Aí você vai ter todo o tempo para fazer as coisas dele e as suas também. Então, esse condicionamento de Abraão, de ter que sacrificar, a grande realidade
é que Abraão sacrificou Isaque no seu coração. Ele disse: eu vou matar o menino. Pronto, ele já sacrificou. Só que Deus não deixou a faca chegar no destino, o cutelo chegar no destino. Porque a perda, ela tem um lapso de tempo. O problema é quando a renúncia não chega antes que a faca chegue no destino. Esse é o meu problema. Um dia nós perdemos tudo o que nós tínhamos. Tudo. Manuel, sobrou algumas coisas. Sobrou. Nós guardamos algumas coisas, Davidson. Léo, nós guardamos algumas coisas na casa de um pastor. E nós fomos morar lá em Mariporã. Então, quando a gente voltou de Mariporã, Lucas, qual era a esperança? Eu ainda tenho algumas coisas. Aí fomos na casa para poder buscar algumas coisas. Vem não, tudo bem, paz. Eu vim buscar as minhas coisas. Ela disse assim: que coisas? Eu falei assim: a que eu deixei aqui. Não, peraí. As coisas que ficaram aqui, por si só, elas pagaram o tempo que elas ficaram na minha casa. Não tem mais nada seu aqui. Quando Deus quer fazer a limpa, irmão, não sobra nada. Não deixa o cutelo chegar no fim do curso. Sacrificar é pior do que obedecer. Ficamos sem nada. Sem nada. Porque Deus queria que eu deixasse o discurso de que a terra era minha, que o meu salário, que eu. Então Ele queria me destronar desse trono fictício. Ele queria me colocar assentado nas regiões celestiais para contemplar aquilo que me pertence por herança, sendo Ele o meu Pai. Então ele queria que eu contemplasse isso. E hoje eu consigo ver isso, irmãos. Eu consigo contemplar isso. Porque a partir daí, tudo aquilo que a gente conseguia, Vânia, era tanto glória a Deus, Jesus. Cada coisinha que a gente comprasse, irmão, glória a Jesus. Olha que maravilha, obrigado, Jesus. E antes não. Antes a gente chegava na loja, pegava o cartão, botava na bolsa e saía da loja dizendo assim: eu mereço. Foi o meu cartão que comprou. Eu vou ter salário para poder pagar depois. Só que chega uma hora que Deus precisa te ensinar a glorificar. Ele precisa te ensinar a saborear o alimento e dizer: que maravilha, que coisa gostosa é comer o que Deus põe na mesa. Amém, irmãos? Eu termino a mensagem de hoje falando dessa renúncia. Sim. Atualizada há 4 minutos. Há um tempo atrás nós tivemos uma notícia de um apóstolo de uma grande igreja aqui em São Paulo que foi pego agredindo a esposa. Certo? Agrediu a esposa. O filho foi nas redes sociais dizer o que ele fazia. Eu estou falando do apóstolo Rina. Fundador da igreja Bola de Neve, morre em São Paulo. Então, não zomba do Deus que se é pregado nesse lugar aqui. Foi agora, 4 minutos. Deus é terrível. Está falando de casamentos, está falando de comportamentos. Então, quando Deus ele chega para Abraão e ele vai tentar negociar com Abraão a renúncia, Abraão endurece, irmãos.
E Deus deixa Abraão endurecer. Por favor, Romanos capítulo 4, verso... Espera aí que eu vou dizer o verso. Verso 17. Para a gente terminar. Vamos terminar aqui. Depois dessa tem que terminar. O culto tem que ir embora para casa. E se você quiser saber se é verdade, aguarde as próximas notícias e vá até o velório. Aí você vai saber se é verdade. Repete comigo assim, diga, como está escrito. Ponto. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, que ao meu respeito e ao teu respeito está o quê? Tudo o que eu devo ser e que está projetado para mim ser. O que você quer ser, problema seu. Tá? Entendeu, Raquel? Ó, como está escrito. Está escrito. Viu? Você é uma pastora. Está escrito. Você é uma profeta. Está escrito, por mãe de grandes multidões o Senhor te levantou. Está escrito, Deus te arrancou do seio daquela família porque Ele tinha uma promessa para fazer para você. Ele fez a promessa, virou, mexeu, você quis largar, quis sair fora, você quis largar tudo, porque Deus, porque Jesus, porque escambau. Aí Deus disse para você, eu vou te mudar de terra, eu vou te levar para longe, eu vou te levantar de verdade, eu vou cumprir as minhas promessas, e você está aqui. Por quê? Porque estava escrito. Ponto. Como está escrito. Aí você põe 2 pontos e vá perguntar para Deus o que Ele escreveu ao teu respeito. Porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa. Dura coisa é você resistir quando Deus quer que você ceda. Certo? Por pai de muitas nações te constituir. Então aquilo que Deus falou para Abraão aqui, Wanderson, era constituição. Abraão está pensando que Deus ainda vai pensar. Deus não pensa, Deus falou, Ele cumpre. Então te constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica mortos e chama as coisas que como se já... Então não me importa o que você pensa da tua incapacidade. Deus está dizendo, já é. Acabou. A tua incapacidade, irmão, está na tua escrita a respeito da tua vida. O que Deus escreveu ao teu respeito é, será capaz. Está dando para você entender ou não, irmãos? Porque às vezes você vai olhar para a tua história hoje e você vai dizer, não vai dar. Não vai dar para mim casar, não vai dar para mim ter a festa do meu casamento, não vai dar para mim ter o meu carro, não vai dar para mim ter a minha casa. Irmão, se tiver escrito, já era. Próximo verso. O qual, diga, Abrão. Diga, Abrão. Isso, o qual, Abrão, em esperança. Olha que coisa linda. Creu contra a... Você entendeu isso aí ou não? Seja sincero, Deus. Não vem com conversa fiada. Não vem com conversa de pregador. Que começa a falar e quando ele não sabe, ele joga uma rajada de língua. Aí muda de assunto e todo mundo pensa que ele está no poder de Deus. E a realidade é que ele não sabe nada do que ele está falando. E tu veio dessa região lá. Eu sei que você veio de lá. Não vem conversa não. Viu? Diga assim, em esperança, creu contra a esperança. Qual era a esperança dele? Não ser pai. Ele creu contra a esperança de não ser, porque ele no fundo sabia que Deus era capaz de fazê-lo pai. Escuta, você está achando que você não pode? Essa é a tua esperança.
Deus está te dando a chave hoje para você crer contra a esperança. Para você se firmar no que Deus está falando e não no que você acha. Para você acreditar, irmão, no que Deus está dizendo que é, e não naquilo que a tua perspectiva pensa a respeito da tua incapacidade. Viu? Nós somos incapazes sim, mas o nosso Deus é capaz. E eu vou falar. Eu vou falar. Levanta. Levanta. O Senhor está te entregando um documento assinado nesta noite. Está te entregando a chave de um novo imóvel. Está te entregando a chave de um veículo. O Senhor nesta noite está te entregando uma certidão de casamento. Porque uma dúvida foi colocada diante de Deus, dizendo: devo? Será que devo? E Deus está mandando dizer para você: sou eu nesta causa. Então retira de dentro de você todo o medo e creia contra a esperança. Porque aquilo que você viveu enquanto estava em desobediência diante de Deus, foi remido, foi lavado, foi limpo e foi restaurado para a glória de Deus. Deus te levantou com glória nessa terra. O Senhor vai soprar vocês. Existe uma unção de evangelista sobre a vida de vocês. Então nessa noite acredite, creia contra a esperança, porque Deus vai fazer, assim diz o Senhor. Creia contra a esperança. Creia contra a esperança. Essa esperança falida, essa esperança de casamento terminado, de emprego fechado, de porta fechada, de doença com síndrome que vai matar. Creia contra a esperança. Deus vai fazer. Deus fale o inferno para te levantar em glória. Deus expulsa os demônios, limpa os principados, derrota as potestades para fazer ao teu favor, diz o Senhor. Alabaçau a calabadarabiastobe, remendarabiçau a gacé, stubi rebiaceu a queriabandarabiceua, anda séria calaçuri que a manduria baraçaua. Aleluia, 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 aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mais perto da face com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você,
forte é você.